Então vamos elevar, né, os nossos pensamentos ao nosso Criador, Senhor nosso Deus, e suplicar que em sua infinita misericórdia Ele permita que possamos começar, né, o nosso estudo dessa noite de hoje e fortaleça a cada um de nós, encarnados e desencarnados, que estaremos participando desse estudo, que nos ampare, que nos ilumine e que nos dê humildade, caridade e sabedoria para discernir em nossas vidas os ensinamentos que vamos adquirir. Que assim seja. Que assim seja. Nada. Agora sim. Que assim seja, com o auxílio aí dos bons espíritos e da equipe do André Luiz, né? Vamos continuar o nosso estudo agora com o capítulo 39. Nós vimos o quanto que André Luiz ficou surpreso, né, de ver o caso Tobias, que tinha na Terra, né, na existência, teve 2 casamentos, e no mundo espiritual, depois da luta, né, das 2 esposas, vencendo o ciúme e tal, o que aconteceu? Ele tem como esposa realmente aquela que tinha mais afinidades com ele. E a outra, que foi a segunda, né, que o esposou quando viúvo, ficou mais como amiga. E aí nós lembramos, o seu Aloysio também lembrou, aqueles tipos de casamento do Martins Peralva, né? Casamentos acidentais, casamentos profissionais, afins, né? E sacrificiais e transcendentes, né? Que são aqueles que são de almas realmente já purificadas e que vêm em missão, etc. Bom, André Luiz ficou tão curioso com aquilo tudo que vai visitar. Lembrem-se de que ele estava praticamente hospedado, né, no próprio ministério, né, nas câmeras de retificação, que ele estava trabalhando lá como enfermeiro, né? E ele vai visitar a mãe do Lísias, Dona Laura, que no princípio deu a ele muitos conselhos, né? E agora ele vai novamente conversar com a Dona Laura. Vamos ver como é que vai ser essa conversa. O capítulo tem como título Ouvindo a Senhora Laura. O caso Tobias impressionara-me profundamente. Aquela casa, alicerçada em princípios novos de união fraterna, preocupava-me como assunto obsidente. Afinal de contas, também ainda me sentia senhor do lar terrestre. Vejam bem, senhor do lar terrestre. E avaliava quão difícil para mim próprio seria semelhante situação. Teria coragem de proceder como Tobias, imitando-lhe a conduta? Admitia que não. A meu ver, não seria capaz de aborrecer tanto a minha querida Zélia e jamais aceitaria tal imposição por parte de minha esposa. Vejam que neste primeiro volume da série, né, de obras do André Luiz, de relatos do André Luiz sobre a vida espiritual, ele ainda está vencendo, né, e com uma certa luta, né, íntima, os seus próprios, as suas próprias dificuldades, os seus próprios limites, né, com relação aos sentimentos, às suas emoções um pouco confusas, e nós vamos ver isso lá no final do livro, né?
E ele, ao se colocar no lugar de Tobias, ele não imagina tal situação. Ele está aí meio dono, né, da casa dele, meio senhor da casa dele. Aquelas observações da casa de Tobias torturavam-me o cérebro. Não conseguia encontrar esclarecimentos justos que pudessem satisfazer-me. Vejam o que é o nosso egoísmo, né? É o egoísmo e o orgulho. Aqui, na existência, nós vemos casais com grande dificuldade. Hoje não é tão difícil assim. Mas no tempo do André Luiz, vamos imaginar lá, década de 20, né, deve ser por aí, que ele desencarnou, porque ele vê a eclosão da Segunda Guerra, ele já estava no mundo espiritual. Quer dizer, mesmo misturando aí personagens, nós vamos colocá-lo mais ou menos pelo tipo de vida que ele levou na década de 20, não é, do século 20. Naquele tempo era muito, muito difícil o casal se separar. Muito difícil. Era algo visto assim com muito preconceito, com maus olhos, e uma sociedade muito machista, né? Então a atitude do Tobias no mundo espiritual iria causar mesmo um estranhamento a um recém-chegado ao mundo espiritual. E ele diz assim, em princípios novos de união fraternal. Há pessoas que têm muita dificuldade com as separações. Existe até um caso de... É uma piada, vocês devem conhecer, né, do casamento que durou... O casal estava comemorando 70 anos, né? É por aí mesmo. De casados, um casal de mais de 90 anos de idade, né? E então a moça recém-casada pergunta à senhora como que ela havia conseguido, né, manter aquele casamento. Então ela falou que quando ela se casou, ela foi de charrete, né, para a fazenda a propriedade lá do marido, e o cavalo, né, puxando a carroça, e o cavalo empacou lá num determinado lugar, e o marido disse, primeira vez, e deu uma chibatada no cavalo. Aí ela viu que ele era meio violento, né? Quando chegou lá como se diz na roça, numa pinguela, o cavalo empaca de novo e ele, segunda vez, deu outra lambada nele. Eu acho que é conhecida essa piada, né? Essa história. Aí quando estava quase chegando na fazenda, ele empaca uma terceira vez, ele desce da charrete e dá um tiro no cavalo. Terceira vez, pá, dá um tiro no cavalo. E a noivinha, recém-casada, né? Ela tem um saracutico. Ela começa a reclamar e a falar que é absurdo, isso é um absurdo, você é um homem violento, como é que você pode fazer isso com uma criação? E pai, fala, ele olha para ela e diz, primeira vez. Ela nunca mais retrucou nada do que ele dizia. Eles ficaram casados 70 anos. Então as mulheres eram muito submissas, né? Aguentavam muita coisa, uma sociedade machista. Só que este era um tipo, né, de caso, de casamentos que se mantinham 70 anos. E há outros casos, e nós vemos hoje ainda crimes passionais, né? Crimes passionais. Ex-namorados cometendo crimes porque não aguentam, não suportam a separação. E não é por amor, é por orgulho, né? É orgulho ferido. Não suportam o seu ego ser atingido, né?
Então, na verdade, no fundo está o orgulho, que André Luiz ainda tem bastante, né? E aquelas duas venceram, né, nas suas lutas. E o Tobias é que estava ali mais ou menos, parece, né, espiritualmente mais resolvido, né, do que elas. Mas há pessoas com muita dificuldade, né? E nessa sociedade moderna e super violenta, nós vemos crimes, inclusive, por causa disso. A dificuldade de soltar, né? De soltar a criatura. Nossa, como tem acontecido crimes, não é? Por causa disso. Aquelas observações da casa de Tobias torturavam-me o cérebro. Bom, enfim, isso aí já foi lido. Tão preocupado me senti que no dia imediato deliberei visitar Lísias, num momento de folga, ansioso de explicações da senhora Laura, a quem votava confiança filial. Recebido com enormes demonstrações de alegria, esperei o momento propício em que pudesse ouvir a mãezinha de Lísias com calma e serenidade. Depois de se ausentarem os jovens, a caminho de entretenimentos habituais, os jovens da casa lá do Lísias, né? Lembram que eles iam ao parque, né? Da música, não me lembro se a palavra é exatamente parque, né? Assim que o André Luiz conheceu, né? Onde havia concertos e tudo mais. E expus à generosa amiga o problema que me apoquentava, não sem natural acanhamento. Ela sorriu com a grande experiência da vida e começou a dizer: me desculpe, me perdi aqui. Você fez bem em trazer a questão ao nosso estudo recíproco. Todo problema que torture a alma pede cooperação amiga para ser resolvido. E depois de ligeira pausa, prosseguiu atenciosa. O caso Tobias é apenas um dos inumeráveis que conhecemos aqui, e noutros núcleos espirituais que se caracterizam pelo pensamento elevado. Então, o que vai caracterizar, vai determinar o nosso comportamento diante da união ou da separação é o pensamento, é o nível evolutivo. Aí é que se costuma dizer que só se separa bem quem também se casou bem, quem se casou na paz, né? Aí se separa em paz. Agora, quando o casal se separa, é porque não está havendo muita paz. Então não se casou com muita paz. Há casais mais jovens, né, que se separam sem grandes dramas. São os tais acidentais. O Flávio até fez uma referência muito interessante no outro estudo, no último estudo, né, de que de repente cada um vai para o seu lado, né? No mundo espiritual não há necessidade de os casais se encontrarem. Um pode ir para uma região diferente, um outro pode reencarnar mais rapidamente, enfim, né? Isso não é uma regra, o casal se encontrar. Mesmo o pai, a gente não pode falar com todo mundo na casa espírita, né? Porque há uma passagem no Evangelho, né? E há uma referência também no livro dos Espíritos, desculpem, que os laços de família não se desfazem. Mas isso não quer dizer que logo depois de uma desencarnação a gente vai encontrar a família, né, ao desencarnar. Não. A gente pode não encontrar, porque eles estão em outros lugares. A gente pode encontrar espíritos familiares que não são familiares desta encarnação. Espíritos afins, né? O nosso espírito protetor, pelo menos os nossos espíritos amigos protetores. Então, isso não é uma regra. Mas choca-nos o sentimento
Essa é a pergunta do André Luiz, não é verdade? Atalhei com interesse. Quando nos atemos aos pontos de vista propriamente humanos, essas coisas dão até para escandalizar. Entretanto, meu amigo, é necessário agora sobrepormos a tudo os princípios de natureza espiritual. Nesse sentido, André, precisamos compreender o espírito de sequência que rege os quadros evolutivos da vida. Essa sequência a que a dona Laura vai se referir aqui é o encadeamento das existências, é a própria evolução, né? E nós vamos ver também que de existência a existência, e pelo fato de termos vivenciado, não é, outras convivências, isso vai também facilitar ou dificultar certas situações. Nesse sentido, André, precisamos compreender esse espírito de sequência. Se atravessamos longa escala de animalidade, é justo que essa animalidade não desapareça de um dia para outro. Empregamos muitos séculos para emergir das camadas inferiores. O sexo integra o patrimônio de faculdades divinas que demoramos a compreender. Porque quando as pessoas têm muito apego e cometem crimes e etc., o que está movendo principalmente essas criaturas é a paixão sexual. Quase sempre é a paixão sexual. É aquela coisa de você não admitir que o outro, não é, entre aspas, né, ou a outra, possua, usa-se até, né, para o contato sexual, né, em muitos casos, possuir, né? Vejam que a ideia de posse, de domínio é tão grande que é possuir, né? Acho que a palavra não é tão usada ultimamente, mas é possuir, né? É uma palavra clássica, né? De possuir o corpo, né? De alguém. E aí a gente se lembra da Idade Média, dos cintos de castidade, que não adiantavam lá essas coisas, né? Mas o que leva a essa paixão cega, desesperadora, é um sexo muito animalizado ainda. Engraçado a comparação com um animal, porque o animal, a fêmea, por exemplo, ela só vai aceitar o macho no período do cio, né? O que não acontece porque o homem, ele já desenvolveu o senso, né? Porque o cérebro mais desenvolvido, ele tem os centros do prazer, não é? Porque o sexo está muito mais entre as orelhas do que entre os membros inferiores, né? É mais a cabeça. E entre nós, né? E o que move e o que transtorna, né, essas pessoas movidas por grandes paixões. E, no entanto, é uma força sublime, é uma força criadora, né? Quando o Livro dos Espíritos diz que os espíritos não têm sexo, eles não têm sexo-gênero, não é isso? Mas eles têm o amor, que é uma força energética do universo. O sexo é uma força da criação. Existe um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista também, que era alemão, que faz todo esse estudo, né, do sexo como força, né, do universo. Não é como o ato sexual, não é o sexo ato sexual, né? É o sexo como energia. Há uma consideração aí a respeito dessa força energética que é o sexo. Há uma referência
aqueles eunucos, principalmente nas sociedades orientais, havia muito disso, né? Os homens que iam cuidar dos haréns eram castrados, né? E a castração é relativa aos testículos, né? Então eles não produziam, enfim, o objetivo era não produzir hormônios, né? E no caso até de corais e tudo, né? Meninos, jovenzinhos, também passavam por esse processo para eles ficarem com a voz de tenores assim maravilhosos ou sopranos, né? Eles cantavam até como sopranos. E existe aí uma teoria, quase uma constatação, que você não tem eunucos, grandes artistas, grandes criadores, grandes escritores, porque essa força, né, da criação, essa força geratriz, ela vem da energia sexual, não manifesta em ato sexual, não é isso, não manifesta nos órgãos genitais, não é um sexo genital, é um sexo criação, é um sexo energia. Então vamos ver o que é que a dona Laura vai dizer aqui. Precisamos, se atravessarmos longa escala, o sexo integra o patrimônio de faculdades divinas que demoramos a compreender. Não será fácil para você, presentemente, a penetração no sentido elevado da organização doméstica que visitou ontem. Entretanto, a felicidade ali é muito grande pela atmosfera de compreensão que se criou entre as personagens do drama terrestre. Nem todos conseguem substituir cadeias de sombra por laços de luz. Nós precisamos, né, de muito chão para isso, né, em tão pouco tempo. Mas temos nisso, olha a pergunta do André Luiz, excelente, uma regra geral? Indaguei. Todo homem, ó, isso aí vai ser uma resposta ele vai dar continuidade ao que o Flávio colocou na terça-feira passada. Mas temos nisso uma regra geral? Indaguei. Todo homem e toda mulher que se tenham casado mais de uma vez restabelecem aqui o núcleo doméstico, fazendo-se acompanhar de todas as afeições que hajam conhecido, esboçando um gesto de grande paciência, a interlocutora explicou. Não seja tão radicalista. É indispensável seguir devagar. Muita gente pode ter afeição e não ter compreensão. Não esqueça que nossas construções vibratórias são muito mais importantes que as da Terra. O caso Tobias é o caso de vitória da fraternidade real, por parte de 3 almas interessadas na aquisição de justo entendimento. Alguém participou na aula passada, não me lembro exatamente quem foi, não sei se foi a Márcia, se foi a Luciana, enfim, acho que foi a Márcia, e que disse que a Hilda, por exemplo, podia não ter atendido ao chamamento da avó, quando a avó foi conversar com ela. Realmente, quer dizer, ela já era um espírito para o qual estava faltando só um incentivozinho. A avó teve uma conversa com ela e ela aceitou, entendeu, compreendeu. Podia não ter compreendido, né? Podia ter demorado também mais. Então é a vitória da fraternidade. Quem não se adaptar à lei de fraternidade e compreensão, logicamente não atravessará essas fronteiras. As regiões obscuras do umbral estão cheias de entidades que não resistiram a semelhantes provas. Enquanto odiarem,
serão ímãs desequilibrados. Enquanto não entenderem a verdade, sofrerão o império da mentira e, consequentemente, não poderão penetrar as zonas de atividade superior. São incontáveis as criaturas que padecem longos anos sem qualquer alívio espiritual, simplesmente porque se esquivam à fraternidade legítima. E o que acontece então? Interroguei, valendo-me da pausa da interlocutora. Se não são admitidas aos núcleos espirituais de aprendizado nobre, onde se localizarão as pobres almas em experiências dessa ordem? Depois de padecimentos verdadeiramente infernais pelas criações inferiores que inventam para si mesmas, redarguiu a mãe de Lísias, vão fazer na experiência carnal o que não conseguiram realizar em ambiente estranho ao corpo terrestre. Vejam bem, ela diz o seguinte, que elas padecem, né, por causa de suas criações inferiores. Quantas vezes nós sofremos, no caso das relações amorosas, porque estamos tratando disso nesse capítulo, nós sofremos por imaginarmos o que o parceiro ou a parceira estaria ou estará fazendo com alguém. Então nós nos torturamos pela imaginação. Nós desconfiamos, por exemplo, que o parceiro, a parceira, aí vem o ciúme, né? O ciúme, aí todo mundo fala assim, o ciúme é o tempero do amor. Não é bem assim, porque o ciúme, aquele ciúminho de vez em quando, isso aí é normal, né? Quer dizer, normal para nós, que estamos nesse estágio evolutivo. Mas o ciúme doentio leva as pessoas a criações terríveis. A pessoa vai... chega até as portas de um crime por causa da imaginação. Vejam um caso que o irmão X conta. Aí nós vamos tratar do ciúme e da maledicência. Uma senhora estava no ônibus ouvindo uma conversa de duas outras. Essas duas outras, uma delas era vizinha da que estava lá atrás. Não sei se vocês conhecem essa história. E a de trás, muito fofoqueira, ouviu uma delas, a vizinha, dizendo para a amiga, hoje à tarde ele virá à minha casa para acertarmos tudo, mas meu marido não pode saber de nada, hein? Você também é amiga dele? Não, por favor, não fale nada, meu marido não pode ficar sabendo, mas hoje à tarde ele vai lá em casa, e falou mais ou menos a hora, por volta das 5 horas, não sei a hora, mas vamos falar assim, por volta de 5 horas ele irá lá em casa. Aí a vizinha que ouviu, né, já começou a malgar. Ela está traindo o marido. Isso é bem que eu imaginava que ela não era uma pessoa séria, está traindo o marido. Eu vou dar um jeito de avisar a ele. Aí ela deu um telefonema, ou fez uma carta, não me lembro bem de detalhes do conto, para o marido. Algo mais ou menos assim. E o marido, então, foi na hora certa, arrumou até uma arma e foi envenenado, né, por aquela intriga, saiu do trabalho mais cedo e foi justamente naquela hora marcada, ele voltou à casa, abriu a porta
e foi entrando, foi no quarto, abriu a porta para atirar e encontrou um funcionário de uma loja armando um guarda-roupa. Quer dizer, a mulher estava preparando uma surpresa para o marido, ela tinha comprado um guarda-roupa novo e o funcionário da loja tinha ido levar ali o guarda-roupa. Quer dizer, parece que ele não atirou. Eu me lembro bem, tem que buscar lá nos contos do Irmão X para conferir. Então, o ciúme pode levar a uma tragédia assim. Ciúme é maledicência, né? Ciúme é maledicência. Se houvesse mais confiança entre o casal, ele podia ter conversado antes e ter perguntado a ela, vamos resolver isso ou o que seja. Alguém quer participar? Não? Seu Heloísio, que é o maior participante aí, ele não está hoje. Quando ele não está, eu fico preocupada, achando que ele está doente. Ninguém vai falar nada, está todo mundo dormindo, fingindo que está ouvindo, hein? Naquela parte você falou, mas antes dessa história aí, da energia, eu lembrei a passagem do Evangelho, que o pessoal fala Madalena, né? Tinha aquele sexo em si. Jesus falava, ela amava, mas ela não sabia como, ela procurava vários homens e nunca se saciava. Jesus não criticou, apenas mudou o foco. O seu amor não era sexual, era de pessoas. E ela foi trabalhar com leprosa, ela se dedicou ao amor, ao próximo. Exatamente. Ele não criticou, ele apenas mudou o foco. Você está olhando errado. Essa energia dentro de você não é sexual, é essa aqui, ó. Aí apresentou a realidade. Foi quando ela deu a volta na vida dela. Foi isso mesmo, ela sublimou, né? Ele não criticou, ele mostrou o foco certo. Mas se não houvesse essa energia, porque o que faz a pessoa se dedicar a uma causa, isso dizem os estudiosos, de doação. É isso mesmo. Então, continuando, a pessoa cria, você cria, o ciúme faz você criar coisas incríveis, a desconfiança, então isso às vezes compromete um casamento, porque o outro não consegue viver como um objeto de ciúme vigiado o tempo todo, né? A desconfiança é ruim. Depois de padecimentos verdadeiramente infernais, o que vai acontecer? Essas diferenças são resolvidas na reencarnação. Concede-lhes a bondade divina o esquecimento do passado na organização física do planeta e vão receber nos laços da consanguinidade aqueles de quem se afastaram deliberadamente pelo veneno do ódio ou da incompreensão. Daí se infere a oportunidade cada vez mais viva da recomendação de Jesus quando nos aconselha imediata reconciliação com os adversários. Viram? Então, nós que estamos estudando isso, já precisamos começar a trabalhar as nossas emoções, os nossos sentimentos, né? Para não nos sentirmos donos de ninguém e, ao mesmo tempo, desenvolver laços, né, de verdadeira fraternidade, amizade, de amor, de respeito, né, e sem nos deixarmos levar por uma paixão desenfreada. É lógico que o amor sensual, o amor sexual, né, ele faz parte da nossa trajetória aqui, porque senão não haveria reprodução, né? Uma vez, num grupo de jovens, eu disse, imaginem, os jovens, né, com aquela carga toda hormonal,
Eu brinco muito com os jovens quando eu converso com eles. Eu disse, sei que lá no meio da conversa, eu disse que em mundos adiantados, talvez, né, provavelmente, não havia necessidade da conjunção das células, né, reprodutoras para a reencarnação. Que a reencarnação e a desencarnação se fariam de um modo diferente, não haveria necessidade. Hoje nós temos fecundação, não é? Como é que fala? Como é que fala, gente? Inseminação por inseminação, né? Nós já temos aí in vitro, né? Já temos aí várias experiências, né? É aquela história que o Emmanuel fala, nós estamos mais próximos do animal do que do angélico. Então o animal é necessário sexo. É necessário sexo. Porque nós estamos mais próximos do animal. Exato. Conforme nós vamos evoluindo, aproximando dos espíritos puros lá para cima, vai mudando tudo. A gente isso mesmo. As paixões, que é controlar as paixões. É isso mesmo. Kardec fala lá na 900 e pouco lá, é uma alavanca ao progresso. É o progresso. Essas paixões, né? Mas você tem que dominar ela aos poucos. Quando é que você domina? Porque você aproxima de espíritos elevados. Claro. Então, quando eu falei para os jovens que em mundos mais adiantados, que nós chegaríamos lá, talvez não existisse mais a necessidade do ato sexual, mas alguns jovens disseram assim em coro, que pena! Isso era aquela coisa do jovem, né? Cheio de hormônios, etc. Aí eu brinquei com eles, não, mas quando chegar a esse nível, vocês não vão achar que pena, porque vocês já estarão preparados para este novo tipo de vida, de experiência, né? Porque tudo vem a seu tempo. Aqui ainda há necessidade. E é legítimo, né? O sexo praticado com respeito, né? Com amor, quando há amor mesmo, né? É bonito, não há nenhuma proibição por parte do espiritismo, né? Isso aí é uma tradição judaico-cristã, considerar a prática sexual como um pecado, uma maldição ou coisa que o vale, né? Não é por aí. Eu me lembro da reencarnação de Segismundo. Alguém conhece esse caso de Missionários da Luz, um outro livro do André Luiz. O casal estava brigado, mas os espíritos estavam lá para preparar a reencarnação do Segismundo. E o casal, eles preparam o ambiente de maneira que o casal faça as pazes. Então o casal vai manter uma relação sexual, claro, para poder dar início à reencarnação desse tal espírito. E o que os espíritos benfeitores fazem? Eles ficam na sala e isolam o quarto do casal, quer dizer, não tem espírito nenhum prejudicando o casal está lá defendido na sua intimidade e os espíritos protetores estão na sala conversando e aguardando. Quando o casal dorme, é porque o espermatozoide ele leva um tempo, né, até chegar para fecundar o óvulo. Então, aí é que eles vão lá, depois que o casal já está dormindo, é que eles vão preparar a reencarnação daquele espírito. É muito bonita essa passagem. Quem já leu o livro, quiser voltar lá, pode ver. O respeito dos bons espíritos ao ato sexual do casal que vai permitir a reencarnação daquele espírito que já estava preparado, né, para se juntar, que começa no momento da concepção, mas depois vai se prolongando, né? Então, tudo que está dentro da lei da natureza, das leis divinas, é bonito. O homem é que conspurca, né, o que é da lei natural e da lei divina.
Então, o que vai consertar esses ódios, né, essas grandes diferenças, é a reencarnação, a abençoada reencarnação. Finda a experiência terrena, se não for tudo acertado, ainda que precise voltar aos círculos da carne, é preciso, pode efetuar sublimes construções espirituais com relação à paz da consciência, regressando à matéria grosseira, suportando menor bagagem de preocupações. Então, a gente não consegue, usando uma palavra muito comum no nosso meio, que é ressarcir, né? Tudo, muitas vezes, numa única reencarnação. A gente vai precisar de mais de uma. Claro, há muitos espíritos que gastam séculos, tentando desfazer animosidades e antipatias de existência terrestre, refazendo-as após a desencarnação. O problema do perdão com Jesus, meu caro André, é problema sério. Não se resolve em conversas. Perdoar verbalmente é questão de palavras, mas aquele que perdoa realmente precisa mover e remover pesados fardos de outras eras dentro de si mesmo. A essa altura, a senhora Laura silenciou, como quem precisava meditar na amplitude dos conceitos expendidos, aproveitando o ensejo, aduzi. A experiência do casamento é muito sagrada aos meus olhos. A interlocutora não se surpreendeu com a afirmativa e obtemperou. Aos espíritos ainda em simples experiência animal, nossa conversação não interessa. Mas para nós que compreendemos a necessidade da iluminação com o Cristo, é imprescindível destacar não só a experiência do casamento, mas toda experiência de sexo por afetar profundamente a vida da alma. Vejam que, e nós vamos ver em outras obras aqui do próprio André Luiz, eles não consideram só a experiência do casamento, né? Claro que não, né? O desgaste energético, né? É que pelo egoísmo, pelo orgulho, pelo sentimento de posse, enfim, pela violência, né? Tudo isso, tudo o que excede em domínio de um ser sobre o outro, né? E de qualquer sorte de abuso, é que não é que prejudica, né, o perispírito, a evolução e tudo mais. Aos espíritos, ainda em simples experiência... desculpem, estou repetindo. Ouvindo a observação, não deixei de corar. Olha aí, André Luiz. Lembrando o meu passado de homem comum. André Luiz, né, de vez em quando pulava a janela, né? Minha mulher fora para mim um objeto sagrado, que eu sobrepunha a todas as afeições. No entanto, ao ouvir a mãe de Lísias, ocorriam-me à mente as palavras antigas do Velho Testamento. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o teu servo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu jumento, nem o seu boi, nem coisa alguma que lhe pertença. Este é o mandamento inteiro lá da lei de Moisés. Num instante, vai terminar em 10 minutos. Num instante, senti-me incapaz de prosseguir, estranhando o caso Tobias. A interlocutora, porém, percebeu minha perturbação íntima e continuou: onde o esforço de consertar é tarefa de quase todos,
deve haver lugar para muita compreensão, muito respeito à misericórdia divina, que nos oferece tantos caminhos a retificações justas. Toda experiência sexual da criatura que já recebeu alguma luz do Espírito é acontecimento de enorme importância para si mesma. É por isso que o entendimento fraterno precede a qualquer trabalho verdadeiramente salvacionista. Ainda há pouco tempo, ouvi um grande instrutor no Ministério da Elevação assegurar que, se pudesse, iria materializar-se nos planos carnais, a fim de dizer aos religiosos em geral que toda caridade, para ser divina, precisa apoiar-se na fraternidade. Se não houver esse sentimento de fraternidade, nessa altura, a dona da casa convidou-me a visitar Heloísa. Lembram da Heloísa, que era sobrinha dela, que tinha um noivo na terra, que estava com a amiga dela, e ela estava com muito ciúme, né? Tinha desencarnado de tuberculose, lembram? Ainda recolhida no interior doméstico, dando a entender que não desejava explanar outras minudências sobre o assunto. E depois de verificar as melhoras crescentes da jovem recém-chegada do planeta, voltei às câmaras de retificação. Agora não mais me preocupava a situação de Tobias, nem as atitudes de Hilda e Luciana. Impressionava-me, sim, a imponente questão da fraternidade humana. Estamos longe da fraternidade. Nós temos solidariedade na desgraça, né? Enchente e Laje, o povo de Miracema ajuda. Enchente e Laje, todo mundo se ajuda. Mas a fraternidade que ocorre em todo tempo, seja de desgraça, seja de paz, essa é difícil de desenvolver, né? De se desenvolver. Você se sentir realmente irmão, né? Da humanidade e principalmente do próximo, né? Começar a se sentir assim, né? Pelo menos a pensar assim. Vamos terminando o nosso estudo de hoje. Alguém quer dizer alguma coisa nesse final? Alguém quer fazer a prece para nós? Ninguém? Tá bom, faço eu. Amigos espirituais que nos acompanharam neste momento de estudo, que nos deram assistência, amigos que acompanham a cada um que participa desse grupo, amigos, quem sabe, de longa data, assim como o anjo guardião de cada um de nós. Suplicamos aos senhores que continuem a nos amparar em nossas fragilidades. Em nome de Jesus, o Mestre maior de nossas almas, nosso guia, nosso modelo, nossa luz. E que nessa encarnação possamos seguir finalmente os ensinamentos desse Mestre amorável. Que o nosso coração se suavize, que a fraternidade possa crescer em nós com a chuva criadeira da caridade, do amor, com as flores da esperança, não em milagres, mas na solidificação de uma fé construída dia a dia, nos nossos gestos, nas nossas ações, pequeninas que sejam, em benefício de nós mesmos, da nossa família, de todos que nos rodeiam. Que nos sintamos agora irmãos de todos aqueles que estejam no planeta Terra, neste momento. Que assim seja, graças a Deus.
Boa noite a todos, muito obrigado, até semana que vem. Boa noite. Boa noite, tudo foi excelente. Obrigada.